Salve, salve, Cursinho Carolina. Eu sou Bruna Mara, tenho 28 anos, nasci em Taboão da Serra e fui criada na região da Zona Sul de São Paulo, no Campo Limpo, e atualmente moro no Jardim São Luís. Eu vim falar um pouquinho sobre o meu curso, sobre a área que eu escolhi, assim. Eu me formei em audiovisual, mais especificamente o nome do curso é Comunicação Social, com foco em rádio, TV e internet, na Universidade Anhembi Morumbi. Eu fui bolsista e eu me formei em 2018, 2019 mais ou menos, foi 2019. E eu lembro que na época eu já não queria fazer a faculdade, porque eu falei, poxa, eu já tinha me formado em produção cultural, já tinha feito uma faculdade. E aí, com 23 para 24 anos, eu já tava me achando muito velha para estudar. Eu falei, eu vou entrar em outro curso, mais 4 anos. E, enfim, eu tive muito incentivo na época da minha família. E foi o que, tipo, me fez ir, assim. Minha mãe falou, nossa, não, vai passar voando, vai passar voando. Não passou tão voando assim, mas, tipo, olhando pra trás, você fala, caramba, 4 anos passa muito rápido. E foi uma experiência muito diferente da primeira vez, né? Eu entrei na faculdade a primeira vez, tinha 18 anos, no mesmo ano eu já estava trabalhando na área, então eu não tinha muito tempo pra ver, para viver muito a minha vida acadêmica, sabe? Eu entregava as coisas, eu estudava, mas não tinha aquele feeling, né? Aquela coisa de coletividade, de faculdade. Eu tinha uma coisa muito individualista, fazia uns trabalhos em grupo, assim, mas nada muito que me fizesse ter essa percepção de que eu passei por uma faculdade, assim, sabe? Na segunda, não. Na segunda faculdade já foi algo que eu tive muito mais uma noção de coletividade, de trabalho em equipe muito maior, mesmo estando trabalhando na época também. Então, a escolha do curso foi uma parada muito intuitiva, assim. Meu pai já trabalhava com audiovisual, eu já vinha da área de produção cultural e eu falei, vou estudar pra ver se eu consigo, tipo, né, pelo menos me especializar depois dentro da área que eu quero, ver se eu descubro outras coisas. E foi o que aconteceu, tipo, as matérias que eu mais gostei, eu vi o conteúdo programático, eu falei, poxa, eu vou adorar quando chegar na área de direção de arte. Mas antes disso, eu tive roteiro, eu tive iniciação à fotografia, tive um punhado de matérias, assim, que eu nem pensei que eu fosse gostar e acabei gostando, que foi a parte de mexer com áudio também. Então, foi uma coisa que me surpreendeu bastante, assim. Acabei também entrando, falando sobre coletividade, acabei fundando com mais outras duas meninas um coletivo negro dentro de uma faculdade particular e, tipo assim, acho que é uma experiência à parte, assim, todas essas questões, assim, de participar de assembleia estudantil, de pensar comportamentos e vivências dentro da faculdade, né? Dentro da academia eu pude pensar muitos aspectos, assim, sabe? De quanto a galera da Ponte pra cá tá fazendo audiovisual de uma forma muito mais independente e menos acadêmica. Eu acho que a academia ela te dá uma noção de muita coisa, como eu aprendi muita coisa dentro da academia, pude ver muita coisa que eu nem imaginava que eu poderia gostar e acabei gostando. É claro que é sempre bom, tipo, você ver realmente o que você gosta e pensar em estudar bastante aquilo pra você ser bom naquilo, em vez de querer fazer um monte de coisa e ser mediano em um monte de coisa. Dentro da faculdade eu já tava, né, naquela época eu já tava frequentando a cena de slam, então eu pude fazer dentro da faculdade um mini documentário sobre a cena do slam, onde eu consegui falar com grandes figuras da poesia falada, como Roberto Estrela d'Alva, Emerson Alcalde, B-Boy Banks, falecido, Dona Maurinete Lima. E tudo isso na direção de um mini documentário e eu tenho muito orgulho dele, assim, foi uma experiência muito grande que eu pude vivenciar dentro da faculdade. Eu acredito que quem pensa em fazer o curso de audiovisual deve buscar autenticidade, sabe? Eu acho que a gente tá sendo bombardeado por muitas referências de galera independente. Eu acho que quem não trabalha com audiovisual, pelo menos tem um amigo que trabalha com isso, que tá produzindo, que tá fazendo,
de forma independente ou dentro de outras empresas e produtoras e tal. Mas estão pensando o audiovisual minimamente, não como profissional, mas para incrementar o seu ofício. Então, assim, quem não tá por trás da câmera tá na frente divulgando um trampo, tá recitando uma poesia, tá cantando uma música. Então, eu acho que o audiovisual, ele tá em tudo. Desde as fotos que a nossa mãe tirava com câmera de filme, até todo esse avanço tecnológico que a gente tá tendo hoje para conseguir produzir e ampliar os canais de comunicação. Então, o audiovisual está em tudo, né? A gente vê agora como, em tempos de pandemia, como o audiovisual se teve que se adaptar, né? Como ele se reinventou, né? Como a gente usa espaços como a internet de uma forma como a gente nunca pensou em fazer antes, né? Então, se antes a gente tinha estádios lotados para shows, se a gente tinha diárias de gravação, grandes produções com grandes equipes e aglomerações e tal, hoje a gente tem equipes extremamente reduzidas, a gente tá vendo a galera se virando e produzindo cenário dentro de casa e fazendo coisas para se adaptar e continuar produzindo. Então, o audiovisual é uma área que tá sempre em expansão, não é uma área que vai caminhar para o fim, independente do contexto de pandemia. Eu acho que ele se reinventa, ele não deixa de existir. E eu acredito que para trabalhar com audiovisual você tem que ser autêntico, porque a gente está sendo bombardeado de referências em muitas coisas, mas o que diferencia um trabalho do outro é a pesquisa. Senão você vai simplesmente copiar coisas, tipo, e aí a gente vai ver vários trabalhos com a mesma estética, com a mesma referência, e isso para tudo, assim. Então, tipo, audiovisual é para quem não tem preguiça de pesquisar, pesquisa de meter a cara, porque muita coisa você aprende na faculdade, mas muita coisa você só vai aprender fazendo e errando e refazendo e batendo cabeça. Então tem muitas outras coisas que podem ser feitas além da câmera. Tem a galera do design, tem a galera das campanhas de divulgação, tem a galera do áudio, tem a galera... Então, tipo, nada funciona se tudo não tiver na mão de bons profissionais. Não adianta você ter uma imagem boa se você tem um áudio ruim, não adianta você ter uma obra audiovisual muito bem feita, muito bem construída, se ela não é bem divulgada, ela não alcança o número de pessoas que você imaginou. Então eu acredito que o audiovisual, para tudo, ele tem que estar na mão de grandes profissionais. Eu acredito muito que você pode ser um futuro grande profissional da área de audiovisual e caminhando sempre para a autenticidade, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas cada vez mais autênticas, cada vez mais éticas, cada vez mais determinadas e dedicadas a usar o audiovisual como ferramenta de revolução, como ferramenta como uma forma de contar a própria história. Eu vejo que a gente da Ponte pra Cá é muito temática de grandes produtoras que estão sempre na mão das mesmas pessoas, que a gente já sabe que, querendo ou não, o audiovisual não deixa de ser uma área também elitizada, as grandes produções, os prêmios. Então a gente precisa de cada vez mais de pessoas da Ponte pra Cá ocupando o audiovisual. Seja dentro das empresas, das grandes produtoras, seja nas agências, seja de forma independente, dentro dos coletivos ou trabalhando sozinho. Dentro da faculdade você vai aprender a escrever projetos, você vai aprender a vender seu projeto, você vai aprender a escrever seu roteiro e vender para grandes produtoras. Então, assim, tem mercado para todo mundo, tem área que você pode escolher, ver a forma que você prefere trabalhar, ver a forma que está dentro do seu alcance, trabalhar e se desenvolver. Então a gente precisa de pessoas como você para contar a nossa história, para ter o audiovisual como ferramenta de construção de novas narrativas, de execução de novas ideias, para a gente tirar o audiovisual da mão das mesmas pessoas que fazem sempre as mesmas coisas, com os mesmos estereótipos. Então a gente precisa da sua autenticidade, da sua determinação, da sua paixão de fazer o audiovisual continuar acontecendo. E é isso.